Olá, como vai? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui ao vivo e a cores pelas redes sociais, pelo YouTube e também pelo Facebook, pelo LinkedIn, fazendo uma live para vocês, querendo comentar um pouquinho sobre um tema que a gente publicou nas mídias sociais, que não existe. Qual é a prova de que não existe? Qual é a prova de que não existe gestão profissional nas organizações? A prova de que não existe gestão profissional nas organizações. E basicamente a gente está aqui falando de tendo a oportunidade de comentar com vocês um pouquinho sobre essa, justificando um pouquinho a nossa iniciativa desde janeiro de 2020 dos REPG. Então, deixa eu fazer a introdução desse nosso conceito, né? Sejam bem-vindos aí a quem já está chegando. Quiser escrever no chat, eu acesso aqui, tá bom? Fique à vontade aí para a nossa live. 30 minutos acho que é o suficiente para que a gente possa compartilhar com você esse conteúdo que eu acho muito importante. Eu defendo hoje que as organizações que não adotarem um modelo de referencial de primazia da gestão, e é claro que nós sugerimos o nosso, né? O REPG, Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão, segunda edição revisada, ok? Elas não terão uma gestão profissional suportada pelas circunstâncias que o século XXI impõe. Então, deixa eu explicar um pouquinho onde é que a gente quer chegar com isso e onde é que a gente vai. É basicamente uma aula introdutória que eu dou sempre nas minhas aulas de pós-graduação, onde quer que eu esteja tendo a oportunidade de falar sobre management, sobre gestão, eu faço essa abordagem conceitual e eu quero gravar aqui para vocês, para que ela fique armazenada para sempre aí, para que vocês possam ter acesso e entender por que é fundamental uma organização adotar algum referencial de exemplaridade da primazia da gestão. E nós fizemos o nosso, porque entendemos que o nosso guarda conceitos que nenhum outro modelo de referência trata. Vamos perguntar para vocês o que vocês acham que é gestão? Não é um gesto grande, certo? Gestão não é definitivamente um gesto grande. Gestão é uma palavra que, quando eu faço essa provocação aos meus alunos, eles dizem assim para mim: ó, Pavani, quais são as palavras? Eu pergunto, quais são as palavras que substituem a palavra gestão? E eles dizem, gestão é administrar, liderar. Eles acabam dizendo uma série de palavras que, de uma certa forma, se sinonimizam com gestão. Mas a abordagem que eu vou dar aqui agora, para provar que não há gestão profissional nas organizações, a grande maioria das organizações, mas a grande maioria, inclusive grandes empresas, a gestão é tratada de uma maneira completamente amadora. Amadora. E aí é que eu vou dizer, ou então vaidosa. A maioria das coisas que eu vejo são as organizações cuidadas vaidosamente ou amadoristicamente falando. Mesmo que às vezes dê certo. Então, eu queria comparar com vocês, a palavra gestão, se você procurar o sinônimo da palavra gestão, nós vamos encontrar a palavra interferir. Interferir é sinônimo de gestão. E o que seria interferir? Como assim interferir? Então, toda vez que a gente tem uma cumbuca, imagina uma cumbuca, um departamento, alguma coisa na organização que não anda bem, a gestão é a ciência de interferir nessa cumbuca para, a partir dessa interferência, mudar o status de desempenho
mudança é essa que promova algo para melhor. Ok? E eu sempre trato isso com uma metáfora, comparando com a minha história, para você entender o que é gestão e como é que nós vamos tratar ela aqui. Vamos imaginar que eu esteja me referindo ao meu passado, né? Vou contar uma historinha para vocês que eu vou representar claramente a palavra gestão numa metáfora, que é assim que eu costumo fazer-me entendido nas abordagens que tenho. Quando eu estou falando de gestão, eu me refiro a uma história que aconteceu comigo quando criança e que você vai entender. Papai me levava para a escola, sempre papai me levou para a escola. Quando papai me levava para a escola, eu tinha o hábito de dar um beijo nele. Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui. Eu tinha o hábito de dar um beijo nele. E eu dava um beijo nele e entrava para a escola. Era assim que eu fazia. Muito bem. A partir de determinado momento da minha história, eu paro de dar esse beijo no meu pai porque eu tenho vergonha. Né? Os alunos lá, os meus amigos na escola, começam a dizer que homem não dá beijo em homem, aquela coisa machista da minha época ali. E eu não conseguia, mas bom, o fato é que eu parei de dar um beijo no meu pai. Vamos colocar o beijo na câmera do meu pai, tá certo? Vamos colocar a câmera no meu pai. E aí vamos imaginar que o papai sentiu a dor de não receber mais um beijo do filhote. Ok? Pô, ele está sentindo falta daquela lá. Isso praticamente é um dilema gestor, né? O que é esse dilema gestor? Ele sente a ausência de um beijo e tem que tomar uma decisão. A decisão que ele tem que tomar, ele fala comigo para entender o que está acontecendo, com a intenção de recuperar esse beijo, de voltar ao hábito de eu dar um beijinho antes de eu ir para a escola, ou não. Ele não fala comigo, entende que aquilo é uma circunstância de vida e não fala comigo, espera que esse beijo retorne naturalmente a partir da experiência que eu vou tendo ao longo da vida. Ok? Então, vou repetir o dilema. Eu, quando ia para a escola, papai me levava para a escola, eu dava um beijinho no meu pai. E, de repente, eu parei de dar esse beijinho no meu pai, ok? Colocando a câmera no meu pai. Ele sentindo a dor por perder o beijo do filho, ok? Ele, como ato gestor, para explicar o que é gestão, ele interfere nesse processo conversando comigo, no sentido que esse diálogo ele recupere o beijo, ou não, ele não conversa comigo, ainda na intenção de recuperar o beijo, entendendo que aquilo é um momento pelo qual eu estou passando, momento de maturização da minha vida, e entendendo que aquilo daqui a pouco volta a ser uma circunstância importante para que o beijo volte. Ok? O que vocês fariam aí? Vocês conversariam comigo ou não? Ou vocês não conversariam comigo? A pergunta que eu quero fazer é que se conversar comigo é um ato gestor. E se não conversar comigo é um ato gestor também. Ambos os atos são atos gestores? O que vocês acham? A minha impressão, quando a gente fala sobre isso, é que a maioria das pessoas acha que apenas conversar comigo é um ato gestor. E eu quero defender aqui que conversar comigo, é claro, não tem nenhuma dúvida, é um ato gestor. Mas não conversar comigo é também um ato gestor. Porque tem a intenção de recuperar um estado emocional de conforto que tinha antes e que não tem mais depois da ausência do beijo. Então, na verdade, o que a gente quer aqui é o que se caracteriza a gestão. A gestão é a ciência da interferência ou da não interferência, né? Porque quando não há interferência para recuperar o beijo, no meu caso aqui também, eu estou defendendo como ato gestor. Mas quando acontece o quê? Quando existe uma subtração de um momento de conforto emocional. Quer dizer, qual que era o conforto emocional? O beijinho, dava ele e ia para a escola. Quando eu subtraí, quando ele percebeu uma subtração do conforto emocional e ele se vê num dilema do que fazer ou do que não fazer para recuperar esse beijo, eu estou num dilema gestor. E por mais que eu converse ou não converse, eu estou fazendo a gestão. O fato que eu quero corroborar com vocês aqui, comparar, é o seguinte. Se ele conversa comigo é um ato gestor, e se ele não conversar comigo também é um ato gestor, você poderia perguntar qual é a diferença, Pavanini, não conversar com você, percebendo a ausência do beijo, e não conversar comigo, não percebendo a ausência do beijo, sendo indiferente para a ausência do beijo. É aí que está o ponto que significa o crucial momento da gestão.
Para que a gestão se corporifique enquanto conceito, não está residindo aí o ato de conversar comigo para recuperar o beijo ou não conversar comigo para recuperar beijo. O que está em jogo aí é o que você foi capaz de perceber para reduzir a sua zona de conforto. Ou seja, se o papai não percebeu a ausência do meu beijo, portanto, não falar comigo é ipsos literis iguais a não conversar comigo por ter percebido o beijo, né? Porque aos olhos de mim, não conversar comigo poderia significar ou ele percebeu que não tem beijo, resolveu respeitar meu momento, ou ele simplesmente não faz falta o beijo para ele, ok? Então, o que caracteriza o ato gestor, senhores, é que nós tenhamos a capacidade de perceber uma subtração do momento de conforto emocional, alguma subtração ou erradicação de um conforto emocional. Em reduzindo esse conforto emocional, nós seremos capazes, de verdade, de entender que qualquer esforço que a gente faça, ativo ou passivo, para recuperar esse conforto emocional, é um ato gestor. Então, o dilema das organizações é fazer com que a sua força de trabalho, a sua liderança, esteja constantemente sendo convidada ou sendo retirada dela essa zona de conforto, esse estado de conforto emocional, para que, percebido esse estado de conforto emocional subtraído, ele faça alguma coisa para melhorar a gestão. E nesse sentido, e aí que eu quero comentar aqui a minha abordagem, né? Nesse sentido, é esse o papel que a maioria dos gestores foge, né? A maioria da gestão foge. Eles querem fazer com que a gestão não tenha esforços, não tenha redução de conforto emocional. E o que caracteriza a gestão é em sistematicamente haver subtração de zonas de conforto emocional. A gente tem que fazer alguma coisa para remodelar isso e voltar ao estado de conforto emocional anterior. E o que as empresas fazem para caracterizar essa ambiência? As metas dos indicadores, os diversos desafios organizacionais que o século XXI vai impor para mim e para todos nós aqui. Então, de uma forma ou de outra, essa celeuma, né, essa ambiência de redução de conforto emocional e briga, né, iniciativas ativas ou passivas para reconstruir esse conforto emocional que caracteriza a gestão propriamente dita. E aí entra uma perguntinha que eu sempre me refiro. Gerir, portanto, é uma técnica, é uma ciência ou é uma arte, na sua opinião? Gerir é uma técnica, é uma ciência, é uma arte. Muitos respondem que é um misto das três. Um misto das três pode até ser. Mas a gente não vai entender que é um misto das três. Porque se a gestão for uma arte, nós não conseguimos decodificá-la e reensiná-la para as pessoas. Se gestão for uma arte, lascou tudo, porque eu não fabrico um Pelé, eu não fabrico artistas. Gestão precisa ser um misto de técnica e de ciência, ok? E é isso que o RPG entende, né? Que gestão é um misto de técnicas replicáveis e de fundamentos científicos replicáveis, tá? A arte em si não pode ser o papel da gestão. E o que eu vejo, e aí é que eu quero chamar a atenção de vocês, a gestão não profissional é aquela artística, é aquela que o doninho ou o principalzinho executivo da companhia acorda e decide o que fazer naquela companhia naquele dia, ou naquele mês, ou naquele ano. Ou seja, a gestão artística submete a força de trabalho e todo o mecanismo que está sendo gerenciado ao pressuposto vaidoso e unilateral de um doninho. Ok? Eu chamo de doninho exatamente para ofender mesmo. Porque eu entendo que a gestão subordinada a um doninho ela é altamente perniciosa, não somente à força de trabalho que trabalha, mas a qualquer outras partes interessadas envolvidas. E aí é que eu defendo a comparação de dois estilos de gestão que a gente vai colocar aqui. Qual é o primeiro estilo de gestão que eu vejo muito, muito importante para a gente? Vamos comparar o futebol com o vôlei. No meu livro de mapeamento de processo, né, esse livrinho aqui, que está aqui escondidinho, ó. Esse livro aqui, no seu primeiro capítulo,
manifesta isso, né? Combina isso com a gente. Ele fala assim: vamos comparar o futebol. O futebol, a gente vê o técnico da seleção de futebol fazer uma coletiva de imprensa, ok? E nessa coletiva de imprensa, ele divulga os jogadores convocados, ok? Por que tem essa coletiva de imprensa? Porque nós aqui, apaixonados por futebol, estamos completamente submissos ao modelo mental dele para pensar os melhores integrantes do time de futebol. Você nunca viu uma coletiva de imprensa de um técnico de vôlei, por exemplo, para comparar o futebol com o vôlei, dois esportes altamente caracterizados pela primazia que o Brasil opera, né? O Brasil no vôlei é tão campeão ou mais do que no futebol, né? São dois esportes que nós somos absolutamente exitosos, né? Tanto no masculino como no feminino, no caso do vôlei. Então, veja, você nunca viu o Bernardinho fazer uma coletiva de imprensa para convocar os jogadores de vôlei. Você nunca viu o Zé Roberto Guimarães ir numa coletiva de imprensa para convocar os jogadores de vôlei. Porque o jeito de convocar futebol e vôlei é bem diferente. No futebol, é o modelo mental vaidoso de um técnico, por melhor intenção que ele tenha, ele vai lá e convoca. É dele o pressuposto. No vôlei há uma lógica, um algoritmo matemático, é um computador que acaba escolhendo os melhores e cabe ao técnico tirar os excessos. Completamente diferente. Não vale a pena fazer a convocação porque o melhor levantador será aquele, o levantador convocado será aquele que tem os seus melhores índices nos campeonatos que participou. E é por isso que, recorrentemente, durante muitos anos, o filho do Bernardinho foi convocado sem nenhum constrangimento. Por quê? Porque ele tinha os melhores indicadores de levantamento, o que fazem absolutamente ser convocado, não por qualquer pressuposto vaidoso, mas por um pressuposto técnico. O futebol, eu estou comparando dois esportes exitosos para você entender qual que é gerido de maneira vaidosa e qual que é gerido de maneira profissional, na nossa parca e submissa opinião aqui. O que a gente quer defender aqui? Que o futebol ele é muito mais artístico do que o vôlei na sua gestão. Né? É muito mais. E é isso que a gente vai defender. A gente vai defender uma empresa que é gerida como o vôlei e não gerida como o futebol, ok? O futebol ganhou 5 vezes o campeonato mundial e o vôlei ganhou tantas quantas vezes o campeonato mundial e diversos outros campeonatos. Mas é o estilo vôlei que caracteriza o que nós chamamos de profissionalismo na gestão. Vamos comparar duas empresas exitosas também. Quem é que eu mato no SBT para acabar com o SBT? A maioria das pessoas dizem para mim, mata o Silvio Santos. Pode ser que matando o Silvio Santos até melhore o SBT, a gente não sabe. Mas existe essa coisa, vem o nome do Silvio Santos quando eu faço essa pergunta. Quem é que eu mato na Rede Globo para acabar com a Rede Globo? Não vem o nome, porque a maioria de nós aqui sequer sabe quem preside as empresas Globo. A gente não sabe. Quer dizer, por que não sabe? Independentemente se você gosta ou não de qualquer uma dessas emissoras, a Rede Globo ela tem um jeito de ser que se caracterizou por ser apesar do seu presidente, não por causa dele. O SBT não, ele é o que ele é por causa de seu presidente, não por causa dele. Então, qual que é o desafio aqui? A frase dessa live que eu quero chamar a atenção de você. A gestão precisa substituir o gestor. É hora da gestão substituir o gestor. É hora da organização ser o que será, não por causa das suas lideranças, mas apesar das suas lideranças. Olha a frase. Eu quero que você entenda, compreenda que a gestão precisa ser de primazia não por causa da sua liderança, mas apesar delas. Por isso que nos RPG a gente valoriza o subreferencial, o referencial temático 8º fala liderança transformacional. Qual é a transformação de liderança que a gente defende? Uma liderança que não só lidere, mas que seja protagonista de uma transformação onde a gente distribui poder e profissionalize a liderança como um todo. Oi, como vai, Luiz? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Então, o que a gente quer com isso, senhores? A gente quer mostrar que a maioria das organizações, elas são o que são por causa dos seus gestores.
Isso mata completamente a profissionalização. Eu que participei desde 1997 de iniciativas de reconhecimento via prêmios de gestão da qualidade, hoje eu sou completamente contra premiar uma organização. Quem tem que premiar a organização são os seus stakeholders e só. Não pode ter uma instituição que vai lá, avalie uma organização e reconheça ela. Não. O reconhecimento tem que vir dos resultados, dos seus clientes, dos seus stakeholders, nunca de uma organização. Isso desvirtua completamente o meu jeito de pensar hoje. Por isso que o RPG não reconhece empresa nenhuma. Ela dá feedback e contribui para a gradativa evolução da sua pontuação na sua escala de pontuação que a exploração permite. Então, onde é que eu quero chegar com isso aqui? Eu quero chegar a você entender o seguinte, presta bem atenção no que eu vou dizer. Enquanto a gestão depender do seu gestor, aí está a prova cabal de que não existe gestão ali. Eu vou repetir. Enquanto a gestão precisar do seu gestor, por melhor que ele seja, é porque ele está ali. Quantas organizações eu já vi que tinham um estilo de ser enquanto aquele gestor estava lá? O gestor morreu, ou foi descontinuado, ou foi para um outro desafio, o seu substituto acabou com tudo aquilo que tinha, e aquilo que era brilhante acaba, ou aquilo que era nefasto muda para melhor. Quer dizer, nós não podemos deixar mais uma organização melhorar ou piorar pelas vaidades arbitrárias, positivas ou negativas, de um grupo de gestores. A organização tem que ser o que decidir ser, apesar do seu gestor e não por causa dele. Ok? Esse é o desafio. Eu não estou dizendo que isso seja fácil. Esse é o grande, imaculado desafio da gestão do século XXI. Fazer com que a gestão... É como se eu fizesse... todas as pesquisas para a gente ir a Marte estão acontecendo há muito tempo sem tripulação. Ok? Por quê? Porque a gestão daquela nave ela é conduzida por pressuposto